Olá, eu sou o Sérgio Casadei, da Casadei Vini. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Eu venho gravando alguns vídeos, publicando, sempre falando de uma maneira simples para a gente poder aproveitar o vinho. Existem vários cursos aí no mercado, excelentes cursos, que mostram todo o caminho para uma pessoa se tornar um especialista, um expert. Os meus vídeos, o meu propósito é para que você aproveite o vinho. Se você quiser ser um especialista, como eu sou, eu já estudei bastante, é maravilhoso. Mas o meu propósito mesmo é a gente aproveitar o vinho na sua plenitude. E existem algumas características no vinho que a gente precisa prestar atenção. Então, prestar atenção em algumas características do vinho. Prestar atenção é degustar. Degustar um vinho é submeter o vinho aos nossos sentidos e nós prestando atenção naquilo que está acontecendo. Então eu vou fazer o serviço do vinho hoje, vou falar sobre taninos, sobre acidez e depois eu vou explicar um pouquinho para que eu uso o decanter. O decanter está associado principalmente com a quantidade de taninos que a gente tem no vinho. Então, para a gente começar, eu vou abrir um vinho, um 120, que é um vinho chileno, que eu gosto bastante, da uva Cabernet Sauvignon, safra 2020. É um vinho bem jovem, não é um vinho de guarda. Se quer dizer, tem que tomar agora. Daqui 2, 3 anos é o tempo máximo que a gente deve consumir esse vinho. Vamos lá. Eu vou primeiro tirar a cápsula. Eu uso o meu saca-rolha de 2 estágios, porque a rolha desse vinho é longa, então eu preciso usar os 2 estágios. Olha aqui, um barulhinho. Esse é um sentido que a gente vai colocar hoje, fazendo o serviço do vinho. Aqui, 2 estágios. Eu uso o primeiro estágio apertando aqui, puxo um pouquinho. Não deu certo para a rolha sair no primeiro estágio, eu uso o segundo estágio e tiro ela toda. Pronto. Tirei. Vamos dar uma... Tá legal. O vinho tá bom. Eu sempre falo para a gente usar um guardanapo, senão recebe uma medalha ou acaba manchando a mesa. Ainda mais que é vinho tinto. Maneira de segurar o vinho assim. Eu uso essa taça, que não é de cristal, é de vidro francês, e é muito fácil de encontrar nas lojas especializadas que vendem acessórios para hotéis e restaurantes. Bom, o que eu faço sempre, né? Eu vou olhar a cor do vinho, não tem partículas sólidas, é límpido, transparente, a cor tá bonita, condiz com a uva que está escrita aqui no rótulo. Sentir os aromas do vinho. E mais uma vez, não é hora de a gente ficar procurando quais aromas tem aqui dentro, mas sim se o aroma é agradável para mim, se o aroma é agradável para você quando você abre o seu vinho. Muito agradável. Agora a gente agita a taça. Para quem não tem prática de agitar no ar, põe na mesa e agita. E cheira de novo. Os aromas mudam porque você aerou o vinho. Olha lá, essa palavra vai vir de novo nesse vídeo, aerar o vinho. Agora é só provar. Então eu já vi a cor, eu já vi o aroma com a taça sem agitar, depois de agitar, tá tudo perfeito. Tá muito bom, tá muito gostoso o vinho. Agora, eu quero chamar a atenção para um sentido que raramente a gente coloca na degustação. Eu fiz o serviço do vinho, vocês ouviram
a espiral entrando na rolha, aí eu sirvo o vinho novamente, já é o barulho, aqui. Já é o som do vinho caindo na taça. E por fim, o que acontece quando a gente acaba de escolher um vinho? Se a gente está numa mesa com os amigos, eu sirvo todas as pessoas na mesa, eu vou fazer o brinde. Então, nesse momento, eu coloco um dos sentidos que poucas vezes a gente percebe que a gente está usando, que é a audição. A gente usa muito a visão, o olfato e o paladar. E o tátil também, que quando o vinho pega na língua. Agora, por que o decanter está aqui do lado? A gente vai falar deles quando eu falar dos taninos. Mas eu quero contar uma história para vocês de uma amiga. Ela é uma americana, ela mora aqui perto de casa e ela toma bons vinhos. Ela fez uma viagem, trouxe uma garrafa de vinho espetacular para a gente, nós tomamos na casa dela. E aí eu fiz a brincadeira, tanto da acidez como do tanino. Ela bebe vinho há muito tempo. Os americanos gostam de vinho e bebem vinho com muita frequência. E a brincadeira que eu fiz com ela ficou surpresa. Eu nunca tinha percebido isso, Sérgio. E o que é? A primeira coisa é a acidez. O vinho, esse é um vinho seco, ele serve para acompanhar as refeições. Lógico, a gente pode tomar sem comer alguma coisa, mas ele foi criado para acompanhar as refeições. Então, um vinho seco com uma boa acidez, ele vai lavar a boca para a gente comer novamente. E a gente toma o vinho em seguida para lavar a boca. E onde a gente percebe essa acidez, esse processo que lava a boca, deixa a boca fresca, limpa para você comer de novo? Aqui nas laterais da língua. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas hoje eu vou completar com o decanter. Então, a gente vai colocar o vinho na boca e deixar ele banhar as laterais da língua. O que acontece na minha boca, ou o que acontece na boca da pessoa quando ela toma um vinho como esse? Saliva. Então, a acidez do vinho, que vem da fruta, faz a gente salivar. Salivar é limpar a boca. E a gente come mais. Então, faça essa brincadeira na sua casa. Quando eu falei para a Jasmine, que é essa minha amiga, ela ficou surpresa. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. E eu vou dizer como normalmente a gente bebe o vinho, sem prestar atenção nessas coisas. Se a gente bebe o vinho, mas não degusta. Então hoje nós estamos fazendo uma simples degustação. A outra são os taninos. Tanino é uma substância que tem nas frutas e na uva ela serve para afastar as pragas, os bichinhos e os passarinhos. Quando ela fica madura, ela é colhida e é feito vinho. E o tanino só tem nas cascas das uvas tintas. Nas uvas brancas tem pouquíssimo tanino. Mas então a gente vai prestar atenção nos taninos do vinho tinto, como esse aqui. Vamos ver como acontece isso. Eu vou colocar o vinho entre a gengiva e a bochecha. Em seguida, ao contrário da acidez, para perceber o tanino, você tem que secar bem a boca. Bem a boca. Aí. E ele começa a pinicar um pouquinho aqui em cima. Quando eu fiz essa brincadeira com essa amiga, ela ficou... Sérgio, eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu nunca tinha feito esse tipo de exercício. É porque normalmente a gente põe o vinho na taça, cheira, vê a cor e bebe, sem muitas vezes passar por essas partes da boca, prestando atenção.
E quando você faz isso, prestando atenção, você está degustando. Isso que é degustar um vinho. Para profissionais, é muito importante porque a gente vê a qualidade dos taninos, tem boa acidez ou não, se o vinho tem potencial de envelhecimento. Mas para a gente beber, também é importante você perceber isso, porque você pode mudar um pouquinho disso no decorrer da sua degustação. Mudar um pouquinho a característica no decorrer da degustação. Então, degustar é prestar atenção quando a gente está bebendo vinho. O que são os taninos? Eu encontrei uma maneira de explicar e eu vejo que as pessoas entendem e acabam gostando. Vocês se lembram de mamona, que é aquela frutinha que dá em terreno baldio, em cachos? São esferinhas todas pontiagudas, verdes. Então imagine o seguinte, que aqui dentro tem várias esferinhas pontiagudas. Milhares, milhões de esferinhas todas pontiagudas. Que quando você bebe, elas vão pinicar você aqui na bochecha, que são os taninos. Nesse momento, os taninos não estão maduros, eles estão não polidos. Como que eu posso explicar isso para vocês? As pontinhas dessas esferas estão pontiagudas ainda. Então elas vão pinicar bastante. Com o passar do tempo, o vinho na taça fica mais agradável. E é como se o tempo e o oxigênio que está em contato com o vinho fosse polindo essas pontinhas. Fossem polindo as pontinhas. Vão polindo o tempo, o oxigênio, e aí no final ou na penúltima taça, você toma e fala, tá agradável esse vinho, tá aromático, os taninos já ficaram mais macios, mais aveludado o vinho está descendo. Então, quando você abrir um vinho, a primeira coisa que você tem que fazer é servir, porque você vai abrir a área, a superfície de contato com o oxigênio, que é aqui, e não mais no gargalo, e aqui no copo, na taça, melhor dizendo. Mas inventaram o decanter para uma das funções, e que eu acredito que é a função mais utilizada hoje em dia, porque a maioria dos vinhos que nós compramos, os taninos ainda não estão sedosos, macios, o vinho não está tão aveludado. Por quê? Porque é um vinho jovem, ele não teve tanto contato com oxigênio ainda. Então, o decanter vai servir nesse momento para fazer o processo de acelerar um pouco o polimento dessas pontinhas das esferas que ainda estão pontiagudas. Então, eu vou colocar só um pouco do vinho no decanter e nessa hora eu não preciso tomar tanto cuidado para colocar o vinho aqui, já que ele é um vinho jovem. Isso também pode ser material para um próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o decanter e um vinho que já tem as suas esferinhas já polidas. Mas esse aqui é um vinho que ainda está muito jovem. E o que você faz? Roda e oxigena bastante o vinho, porque olha a superfície que o vinho está entrando em contato com o ar, que tem o oxigênio, que vai fazer esse polimento nos taninos. É lógico que se você deixar de um dia para o outro, com certeza amanhã ele vai estar mais aveludado. E não raramente eu vejo uma pessoa abrir um vinho, colocar num decanter e tomar no dia seguinte. É para você tomar logo em seguida. Mas o que é bacana é que o ar está entrando em contato com o vinho e o ar tem o oxigênio, ele está oxidando, polindo esses taninos. A acidez vai continuar sempre a mesma. Eu até vou servir na outra taça para fazer uma comparação entre os dois. Ele muda um pouco, porque ele já oxigenou. Ele tomou contato com o oxigênio, o vinho fica numa superfície muito maior do que na garrafa e na própria taça.
já ficou mais elegante. Então, repassando, da acidez nas laterais da língua, para lavar sua boca e deixar com vontade de você comer mais. Os taninos aqui nas bochechas, na bochecha e nas gengivas. Seca bem depois a boca, quando você for fazer a experiência do tanino. E para o tanino começar a ser polido, coloque num decânter de superfície grande como esse para oxigenar bem. Esse foi meu recado de hoje. Obrigado. Saúde a vocês.